Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos. Estamos convidados a conhecer um pouco mais do amor de Deus. E as perguntas centrais para essa semana são: é de fato amor incondicional ou Deus tem condições para amar seus filhos? Se você alguma vez se preocupou com isso, eu convido você a percorrer a lição durante essa semana, estudando cada um dos dias e acompanhando com a gente as nossas discussões. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso resumo semanal da lição da Escola Sabatina, num novo trimestre, o primeiro trimestre de 2025. Estamos iniciando um temário novo, com uma lição nova. Para você que ainda não adquiriu sua lição, esse é o temário desse trimestre que você pode conferir com a gente. Vamos estar estudando durante todo esse trimestre o amor e a justiça de Deus. A lição número 2, continuando o nosso percurso, ela agora começa a aprofundar os temas que, na lição da semana passada, a gente foi provocado a viajar um pouquinho nas diversas perguntas possíveis desse tema, o amor e a justiça de Deus. A lição dessa semana trata especificamente do amor na perspectiva da aliança ou das múltiplas alianças de Deus. Obviamente, a gente não vai dissecar todas as alianças, nem entrar nos pormenores do processo das alianças, mas a provocação é entender, a partir de uma das perguntas de provocação da semana passada, qual é a relação de amor que Deus tem para conosco em função da condicionalidade ou incondicionalidade desse amor. E por isso, este olhar para a aliança. A lição introduz o tema, se você observar logo no começo da sua lição, com um verso do texto de João, capítulo 14, o verso 23, a gente tem como referência Jesus respondendo a uma questão. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quando a gente observa esse texto, há uma questão que aparece, que salta aos olhos nesse texto, que é interessante. Se Deus propõe, ou se ele se propõe a formar morada em nós, a estar em nós, a partir de uma condição, e você repara no texto, se alguém me ama, essa é a condição. Se alguém me ama implica que talvez o amor de Deus não seja incondicional, como usualmente a gente diz. E se é assim, quais são as condições para o amor de Deus? E se existem condições, a gente poderia continuar olhando para Deus da mesma forma que olha, dizendo que Deus ama a todos incondicionalmente? Durante essa semana, a gente vai ser provocado a responder e aprofundar essa questão em particular. Além disso, na introdução, a gente repara uma outra questão interessante proposta pela autoria da lição, que é um mito usualmente construído a partir das palavras que, em grego, espelham essa questão do amor. Normalmente, a gente tem duas palavras bastante enfáticas, bastante recorrentes na Bíblia em relação ao amor, que é a palavra ágape e a palavra filéu. Normalmente a gente escuta dizer que ágape é o amor atribuído a Deus e filéu é o amor atribuído aos humanos. Filéu tem a ver com amizade, com essa questão relacional, e ágape com essa visão mais espiritual do amor ou sobrenatural do amor. Embora a gente até possa fazer essa aplicação com alguma alusão metafórica das palavras, é importante lembrar que na Bíblia ágape não é usado só para Deus, assim como o filéu não é usado só para os seres humanos. Você vai encontrar textos na Bíblia que abordam a questão do filéu vinculada a Deus, assim como o ágape atribuído a seres humanos. O que significa então dizer que se eu posso usar a palavra filéu atribuída a Deus, deve haver algum aspecto relacional do amor presente em Deus. Não é muito difícil a gente entender isso se voltarmos lá para a cena da criação e a gente pensar que quando Deus cria o ser humano, se estabelece ali um processo relacional na criação. Afinal de contas, a criação propõe: façamos o homem à nossa imagem. O que significa que a ação criativa do ser humano foi uma ação plural. A divindade toda esteve envolvida na criação do ser humano. Bem diferente do restante da criação, que aparece no singular. E Deus disse, e Deus falou, e tudo apareceu. Se a proposta é Deus criou seres relacionais, esses seres não foram criados só para se relacionar com o ser humano, mas também se relacionar com o seu Criador, o que implica que Deus seja também um ser relacional. Na carona disso,
Se a gente observar, tem um outro texto interessante proposto na lição, comparando essa questão do uso do filéu e do uso do ágape, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, que afirma categoricamente que Demas amou o presente século. E no texto de João, capítulo 16, o verso 27, a gente encontra a referência de que o próprio Deus nos ama. O amor apresentado por Deus aqui é o amor filéu, o amor de relacionamento. E o amor apresentado por Demas ao presente século é o amor ágape. O que significa que, de alguma forma, essa espiritualização que a gente dá ao amor quando usa a palavra ágape tem algumas implicações interessantes. Por exemplo, uma delas, o fato de que se Demas amou o presente século a ponto de ser condenado por isso e de ter abandonado Paulo no seu processo de pregação do Evangelho, o amor ao presente século tomado por Demas tem implicações espirituais, ou seja, sua própria perdição. A lição vai continuar nessa discussão, trazendo como tema inicial, na lição de domingo você vai encontrar isso, como uma referência de que o amor de Deus seja um amor eterno. O que significa dizer que o amor de Deus é eterno? Para mais do que o fato de que ele dura para sempre, afirmar que o amor de Deus é eterno significa que ele é eterno nas duas dimensões, para frente e para trás. O que significa também dizer que esse amor de Deus abrange não só a nós, mas a todos os seres existentes no universo, desde sempre, desde que Deus decidiu criar algum tipo de ser relacional que pudesse estabelecer com ele comunicação, como, por exemplo, os anjos, que obviamente foram criados antes de nós. Nessa mesma dimensão de olhar que o amor de Deus seja eterno, há um texto na lição como provocação dessa eternidade, que é uma demonstração da amplitude que essa eternidade traz. Ou seja, se Deus nos ama ao ponto de eu considerar que esse amor é eterno no tempo, ele também é eterno na dimensão. Ou seja, ele é amplo o suficiente para que qualquer um de nós não tenha dúvida de quão grande seja o amor de Deus. E o texto de João, capítulo 3, o verso 16, é o clássico que ilustra isso. Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso também significa dizer que quando a gente aborda o tamanho do amor de Deus, a amplitude do amor de Deus, é importante a gente se lembrar de que esse amor, apesar de amplo, oferta uma condição. E a condição é aquele que nele crê. Ou seja, é necessária uma resposta primária ao amor. E essa resposta é acreditar que esse amor existe. O que nos leva de volta às perguntas provocativas do trimestre. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é unilateral. Ou o amor de Deus tem condições e ele é bilateral, ele é correspondido de alguma forma por aquele que se torna o objeto do amor. Quando a gente pensa nisso, há um outro texto na Bíblia, também ilustrado na lição, Salmo 145, verso 9, que diz assim: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O que significa que, quando dizemos que o amor de Deus é incondicional, ele é incondicional na sua amplitude. Deus ama a todos, independentemente de quem sejam e do que estejam fazendo. Mas mais do que isso, a bondade de Deus se manifesta para todos. Em outras palavras, como a gente encontra nos textos de Salomão, o sol nasce para todas as pessoas. Todos estão debaixo do amor de Deus, independentemente da resposta que tenham a esse amor. Mas há um outro texto, que é o texto de Pedro, capítulo 3, o verso 9, também retratado na lição, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Quando a gente pensa nesse texto, o que a gente de fato está observando é que há algo que Deus proporcionou para toda a humanidade. No nosso contexto da existência do pecado, Deus proporcionou que todos tivessem acesso à salvação. O que significa que o amor de fato é incondicional neste aspecto. Ele é incondicional a partir do momento em que qualquer pessoa, em qualquer condição, tem disponível a salvação.
Pensar dessa forma, um Deus que ama com tal amplitude e que um amor que seja de fato eterno em todas as suas dimensões, é, no mínimo, reconfortante para um ser humano que vive a dimensão do pecado. Outro texto importante da lição, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, reproduz assim que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E isso complementado com o texto de Ezequiel 33, 11, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ou seja, não existe tamanho e amplitude de pecado que nos afaste de Deus até o ponto que Deus nos deixe de amar. Embora seja igualmente verdadeiro que eu posso desistir de amar a Deus, o que significa que todo o amor que Deus tenha para comigo não é suficiente para superar a minha negação desse amor, o que torna a questão da relação do amor a Deus e do amor de Deus para conosco algo substancialmente grave, sério o suficiente para que a gente se preocupe que tipo de resposta estamos dando a esse amor grandioso e eterno que Deus tem para conosco. Continuando ainda no percurso da lição, a gente vai ser provocado a observar que essa ideia de uma relação do ser humano para com Deus, do ser humano para com o seu Criador, se estabelece nas múltiplas alianças de Deus para conosco. Ou seja, quando observamos o amor a partir da perspectiva da ação de Deus para conosco, o que a gente percebe é que o tempo todo Deus está buscando o ser humano para trazê-lo de volta ao contexto original da criação. De alguma forma, o pecado nos separou de Deus a ponto de que, se Deus não nos buscasse, seria impossível o retorno. A gente vai perceber a primeira forma dessa aliança estabelecida no Éden, quando Deus desce ao jardim e estabelece um modelo relacional com esse ser humano a partir de algumas perguntas essas bastante curiosas, inclusive. Adão, onde você está? Adão, o que você fez? Ou seja, é um pai insistindo com seu filho para que retorne a conversar com ele, abrindo a possibilidade de recuperação daquilo que o pecado, de alguma forma, quebrou ou separou na relação do ser humano com Deus. Mas não é só ali, no momento de Adão e Eva, que a gente percebe isso. É em Deus buscando o seu povo e seus filhos ao longo de toda a história, seja com Noé, seja com Abraão, seja com Moisés resgatando o seu povo do Egito, e todas as demais possibilidades relacionais de alianças formadas de Deus para com o seu povo. A gente percebe, então, que o amor de Deus se estabelece a partir de uma relação pactual. Afinal de contas, se existe uma aliança, existe um pacto, existem critérios. Para pensar comigo na dimensão de que essa aliança que Deus forma com o seu povo, expressa em Deuteronômio, verso 9 do capítulo 7, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Em outras palavras, a aliança tem uma referência conceitual. A primeira questão conceitual é: Deus procura o seu povo, Deus se relaciona com ele em primeira instância. Mas ela tem uma resposta esperada. Deus busca uma aliança com aqueles que guardam os seus mandamentos, ou seja, a aliança tem critérios. A palavra misericórdia que aparece aqui, e a lição faz alusão a isso, a palavra sed, ela sugere que alguém iniciou esse relacionamento com uma expectativa de retorno, uma expectativa de receber algo em troca. Em outras palavras, ao mesmo tempo que o amor de Deus é incondicional na sua amplitude, ele é condicional na sua expectativa. Deus espera que seus filhos lhe obedeçam, Deus espera que seus filhos respondam afirmativamente aos seus mandamentos. E a gente tem uma porção de textos na Bíblia que ilustram isso. Aquele que ama Deus, por exemplo, guarda os seus mandamentos, é a expressão do apóstolo João na sua carta. Pensando nessa questão da condicionalidade, a lição de terça-feira nos provoca essa situação específica, como o amor de Deus é condicional. Romanos capítulo 11, o verso 22 diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira,
também tu serás cortado. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo: se eu permaneço na benignidade de Deus, Deus é benigno comigo. Porém, se eu rompo com essa relação e me distancio de Deus, o processo se quebra e Deus não pode mais agir de forma benigna para comigo, ainda que a salvação continue disponível e ainda que o perdão continue disponível. Isso nos leva a 4 grandes verdades sobre o processo relacional com Deus. Primeira verdade: Deus ama todos de maneira incondicional. Isso significa que não tem nada que eu possa fazer que mude o amor de Deus para comigo. Porém, os benefícios do amor de Deus, e essa é a segunda verdade que a gente aprende desse texto, os benefícios do amor de Deus são condicionais. O que significa que eu posso interromper esses benefícios. Significa que aquilo que eu faço pode mudar aquilo que Deus pode fazer por mim, não porque Ele não queira fazer o bem, mas porque Ele seja impedido pela minha escolha. A terceira grande verdade está estabelecida num texto bíblico que diz que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E há uma quarta verdade decorrente desta: quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Em outras palavras, a condicionante do amor de Deus, aquilo que coloca o amor de Deus em xeque, é a nossa escolha. Isso significa que Deus de fato nos fez seres livres para discordarmos dele e negarmos o seu amor. A pergunta é: o que resultaria de uma escolha dessas? O que poderíamos esperar de uma escolha de rompimento com Deus? Se Deus é a fonte da vida, a única resultante possível é a morte. E não uma morte qualquer, mas a morte eterna. E aqui se estabelece um problema. O amor de Deus é grande o suficiente para superar a minha escolha? Essa é uma pergunta que adultera o amor de Deus. O amor de Deus é grande o suficiente para respeitar minha escolha. Ele é grande o suficiente para que eu, escolhendo desistir de Deus, Deus respeite. Ainda que lhe doa no coração respeitar essa decisão, Deus respeita essa decisão e perde os filhos que ele ama. Nessa questão da condicionalidade, a gente ainda vai ser chamado a atenção para observar que a misericórdia de Deus pode se perder. Ou seja, eu posso desperdiçar aquilo que Deus fez por mim. E isso é muito sério. Aqui a gente aprende mais algumas verdades importantes durante essa semana. Uma delas é: Deus amou e ama e sempre vai amar primeiro. Ou seja, para que o amor possa existir em mim, é necessário que Deus tenha me amado primeiro. Isso significa que Ele me amou antes mesmo de eu existir. A Bíblia afirma, desde antes da fundação do mundo. A segunda verdade decorrente dessa é que o nosso amor ocorre sempre como resposta, o que significa dizer que nossa compreensão do amor de Deus implica no tipo de resposta que eu dou. Ou seja, quanto mais eu compreendo o amor de Deus, melhor é a resposta que eu dou a esse amor. A pergunta é: que tipo de resposta é essa? Qual é a resposta que alguém que compreendeu o amor de Deus pode retornar para ele? E essa é a terceira grande verdade que aprendemos nessa lição. Nossa disposição em retornar não está na nossa capacidade, e não é a nossa capacidade que conta, mas é a escandalosa graça de Deus. Em outras palavras, sim, Deus tem uma expectativa. A expectativa é que eu responda afirmativamente ao seu amor. Mas não há nada que eu possa fazer que seja grande o suficiente para merecer esse amor. Ou seja, é graça, sempre foi graça e sempre será graça. Finalizando a discussão da semana, a gente é chamado a atenção para entender que tipo de resposta eu posso dar a um amor dessa magnitude, a um amor que tenha essa amplitude. Para essa questão, há um texto que talvez seja o melhor de todos os textos que a gente encontra. O texto está em João, naquele célebre encontro final de Jesus com seus discípulos durante a ceia. Por várias vezes, Jesus provoca os discípulos com uma questão, e essa questão envolve a resposta de amor. Em uma destas, ele diz assim: vocês querem ser meus amigos? É muito simples.
façam o que eu mando. Você já parou para pensar se você aceitaria uma amizade dessa forma? Alguém virasse para você e dissesse assim, fácil ser meu amigo, é só fazer o que eu mando. É exatamente assim que Jesus se dirige aos discípulos no último momento de história com eles, antes da morte, antes da cruz. O problema não está na pergunta, nem tampouco está na proposta. O problema está na questão, no critério que estabelece essa proposta. Querem ser meus amigos? Façam o que eu mando. E uma coisa só eu mando, que vocês se amem uns aos outros. Quando a gente entende isso, a gente entende qual é a resposta que Deus espera que nós tenhamos a um amor tão grandioso. A resposta é, se você entendeu o que Deus fez por você, faça isso por alguém. Em outras palavras, quem recebe um amor dessa ordem, quem recebe e entende a amplitude desse amor, só tem uma resposta possível, porque vai entender que ninguém é mais merecedor ou menos merecedor do que você mesmo. Ninguém é mais merecedor do que você mesmo porque Deus te ama, e ninguém é menos merecedor do que você porque só você conhece o tamanho do seu pecado. E é porque você conhece o tamanho do que Deus fez por você que você responde afirmativamente à proposta de Deus. Ame aos outros. E aí a gente entende o que Jesus quis dizer quando expressou aos discípulos: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem-se uns aos outros. A segunda verdade decorrente disso está em Lucas capítulo 7, o verso 47, diz assim: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que isso quer dizer? E o que esse texto nos evoca enquanto lição? Há diversas parábolas interessantes na Bíblia, mas talvez a melhor delas para ilustrar o tamanho do amor seja a parábola do credor incompassivo. O credor incompassivo é aquele sujeito que não entendeu o amor. Um rei resolve perdoar algo que é impagável, algo que uma vida inteira, 20 anos de trabalho não seria suficiente para pagar. E esse sujeito, ao sair diante de um rei que acabou de perdoar algo que é impagável, não é capaz de perdoar algo no seu semelhante, que deve só um pouquinho, algo que 1 ano de serviço seria suficiente para pagar. Quando a Bíblia nos propõe que o amor incondicional de Deus nos conduz a uma resposta de amor ao nosso semelhante, a questão é, eu compreendo de fato quem eu sou? Se você reparar, a lição termina com um texto do Caminho a Cristo, páginas 63 e 64, que diz assim: leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Seu coração repleto de amor se enternece com nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Nada é grande demais para Ele suportar, pois é Ele quem mantém os mundos e governa o universo. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem Ele tivesse dado seu amado Filho. Em outras palavras, qual é a grande questão? A grande questão é, eu entendo que Deus teria deixado tudo se apenas eu tivesse pecado. Você entende que Deus ama você a tal ponto de que teria parado o universo inteiro só para buscar você? Se você entende isso, minha sugestão para essa semana: tente listar todas as coisas das quais você se lembra que Deus fez por você, para você e em você. Às vezes que te protegeu, às vezes que te salvou, às vezes que te libertou de alguma coisa, às vezes que Ele simplesmente esteve do seu lado para acompanhá-lo em uma dificuldade ou em um momento de dor. Tente listar todas essas coisas. E depois que você fizer isso, faça uma segunda lista. Tente listar todas as vezes que você fez alguma coisa por alguém e compare as listas. Se essas listas estiverem em igualdade de condições, significa que você se tornou igual a Deus, o que eu acho difícil. Mas se essa lista estiver diferente,
significa que você tem muito mais coisa que você pode fazer pelas pessoas para chegar um pouco mais perto do amor de Deus demonstrado para você. Se você entender isso, você entendeu a lição dessa semana e a provocação feita por todos esses textos. Que Deus abençoe você durante o percurso e reflexões e que ao final dessa semana você seja um pouquinho mais parecido com esse Cristo maravilhoso que de forma escandalosa manifestou sua graça para todos nós. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Te agradecemos porque esse amor maravilhoso um dia nos alcançou e nos permitiu chegarmos mais perto, cada vez mais perto do Pai. Te agradecemos porque esse amor tem sido suficiente para nos fazer entender a alegria de estar contigo e a alegria de nos relacionarmos eternamente com esse Deus maravilhoso. Dá, Senhor, que possamos frutificar desse amor, manifestando um pouco dele com aqueles que nos cercam, levando pessoas a entenderem que há um Deus salvador, um Deus que busca, um Deus desejoso de ter todos os seus filhos de volta. Que seja essa a nossa realidade e que seja breve esse reencontro que lhe pedimos por Jesus. Amém.